Fala galera que acompanha o Bricklayer, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula, é um prazer tê-los aqui, é bem legal que você esteja aqui participando. Isso indica que de fato você está comprometido com o estudo do idioma, você de fato está correndo atrás do teu futuro e que teu sucesso é só questão de tempo. Então, sem mais enrolações, a gente vai começar essa aula de hoje, que o tema é muito interessante, ele é muito importante e basicamente é como entender o inglês falado, mesmo que super rápido, né? Esse super rápido seria o quê? Mesmo que seja um nativo falando. Então, como que eu faço? O que eu tenho que desvendar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que praticar para conseguir isso? Então, é nesse sentido que a gente vai tratar a aula de hoje. Então, eu espero que você possa se acomodar, senta numa mesa, fique confortável. Se quiser pegar um papel para fazer as suas anotações, pegue, porque vai ser muito importante. E tudo que eu vou passar aqui foi testado, né? Foram técnicas, foram artifícios que eu mesmo utilizei quando eu estava estudando inglês. São artifícios que eu passo para os meus alunos, né, das minhas aulas particulares aqui na região da minha cidade. E eu vou passar para vocês tudo, sem esconder, sem deixar de passar nenhum segundo, nenhum conteúdo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então como entender o inglês falado mesmo que super rápido? É muito comum que quando a gente está iniciando, né, o estudo do idioma, quando a gente está ali nas primeiras semanas, no primeiro mês, a gente começa a ficar agoniado, a gente começa a ficar extremamente perdido, porque a gente quer um resultado ali mais imediato, a gente quer entender o que está sendo falado, a gente quer escutar aquela música e entender. E geralmente demora um pouco, né, esse processo do listening, né, que é a habilidade de escuta, ela requer um tempo, mas digamos assim que dá para encurtar esse período. Então o primeiro ponto, né, essa primeira maior dica que eu vou passar para vocês é o seguinte: um grande problema quando a gente, por exemplo, vai falar com um nativo ou então tá assistindo um filme, dessa vez de fato decidiu tirar a legenda para ver se consegue entender, é o seguinte: antes mesmo da gente conversar, da gente começar esse processo, por exemplo, eu me recordo que em alguns anos eu utilizava uma plataforma para praticar o speaking, né, para praticar a fala, e na minha primeira aula eu me recordo que antes de começar a aula eu já estava tão nervoso, mas tão nervoso que eu juro para vocês, as batidas do meu coração estavam me atrapalhando a concentrar, porque aquela ia ser, acho que uma das primeiras vezes que eu ia estar assim, face a face com um nativo conversando sobre os mais variados assuntos. Então, de início eu já estava meio que arruinando, né, me boicotando, falando que eu não ia conseguir, justamente por esse nervoso, por essa agonia, sendo que ali era uma situação que não ia me arrancar pedaço nenhum, que ninguém ia me bater, que ninguém ia fazer nada, era simplesmente uma conversa. Então esse primeiro ponto é justamente o quê? Gente, entenda que a simplicidade de uma conversa, né, a simplicidade de uma comunicação é algo que você que está começando a estudar inglês consegue, né? Você tem os ouvidos que funcionam direitinho, eles não estão com defeito, eles não estão com problemas, e mesmo que se tiver, você consegue entender, por exemplo, a sua língua mãe, você já aprendeu uma língua. Então, calma, né? O primeiro ponto é o seguinte: calma quando for conversar com alguém, quando for de fato assistir a um vídeo ou alguma coisa assim, calma. O primeiro ponto é o seguinte: você consegue, você tem a capacidade, seja otimista, né? Então o primeiro ponto é realmente isso, seja otimista. Você já aprendeu uma língua e vai conseguir entender outro idioma falado da mesma forma, beleza? Então seja otimista, né? Tira essa negatividade que, meu Deus, eu não consigo. Antes de realmente conversar, né? De começar a conversa, digamos, muitas vezes a gente já está agoniado, como eu falei, né? A gente já está ali com o coração igual eu estava, saltando pela boca por uma simples situação de uma conversação. Então aquilo estava me boicotando, né? E fazendo com que, de fato, essa habilidade, né, essa questão do entendimento, do listening, fosse prejudicado. Então, o primeiro ponto é esse: calma, porque você seja otimista, porque você consegue, beleza? O segundo ponto que a gente pode falar é o seguinte: essa ideia aqui, ela vai principalmente para quem está começando a estudar inglês por agora, né? Para você que está ali até nos seus primeiros 6 meses. O que acontece?
por muitas vezes a gente tenta fazer uma analogia do português para o inglês. Então, numa comunicação normal no português, nós conseguimos entender cada palavra, né? De 100 palavras que as pessoas ali estão falando, né, que as pessoas estão conversando, você consegue claramente ouvir e entender as 100 palavras. E muitas vezes, quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente confunde isso. A gente simplesmente acha que nós vamos também entender as mesmas 100 palavras. E é justamente nesse ponto que nós nos perdemos em diálogos em inglês. Porque o que acontece? A pessoa está falando, vamos supor que você ouviu a palavra family, que é família. Só que você ali não está tão certo que aquela palavra realmente é family. O que acontece? Você se concentra unicamente naquela palavra family, você para todo o entendimento, toda a frase ali, a pessoa continua falando e você está focado na palavra family, que muitas vezes nem é a principal do contexto. Aquela palavra que vai fazer você entender toda a situação. Isso acarreta em quê? Você se prendeu em uma palavra que não tem tanta importância no contexto e todo esse contexto passou por ali, a pessoa continuou falando e no final, por exemplo, quando ela terminou de falar, você simplesmente não entendeu nada. Por quê? Porque você, de novo, você estava realmente concentrado naquela única palavra. Então, o ponto aqui, o ponto-chave para quando você está iniciando o estudo do inglês é o seguinte: não tente entender e escutar palavra por palavra. Isso é prejudicial. O que você tem que fazer é o seguinte: tente pegar a principal ideia. Né? Então vamos supor, a pessoa pega e fala, vamos supor que você foi para o intercâmbio e aí sua família vai visitar, vai passar um domingo no parque e eles perguntam se você quer ir. Então eles vão falar, por exemplo, we're going to go to the park, do you want to come with us? Né? Nós vamos para o parque, você quer vir com nós? Então assim, vamos pensar que assim, você não sabe o significado da palavra go, mas você sabe o significado da palavra come. Então você fica concentrado ali, go, o que é isso? Eu não sei. E aí você perde o convite, a pergunta que é, do you want to come with us? Né? Você quer vir com a gente? Então assim, você nem entende o que a pessoa está falando, você nem pega a situação que ela está te chamando, está te convidando, simplesmente porque você ficou preso na palavra go. Né? Você quis traduzir toda palavra por palavra e perdeu o fio da meada, perdeu o contexto. Então esse é um problema muito grande que acontece quando a gente está iniciando. Então o segundo ponto é o seguinte: não tente entender todas as palavras. A ideia principal, muitas vezes, é mais importante. Isso acontece até em português, gente. Se você está conversando com uma pessoa num diálogo muito rápido e por um momento você se distrai e você perdeu algumas palavras, é bem provável que você mesmo assim consiga responder a pessoa, consiga continuar a conversação com a pessoa simplesmente porque você pegou ali 90% do contexto, né? Você entendeu a big idea, que seria a grande ideia, e as palavras que você perdeu não mudou muito, não alteraram muito o sentido da conversa. Então, mesmo perdendo algumas palavras, não entendendo todas, você consegue responder porque você prestou atenção unicamente no contexto, beleza? Então esse é o segundo ponto, principalmente para quem deseja entender o inglês que está sendo falado. Essas primeiras dicas, elas são mais conceituais, então a partir da quinta, mais ou menos, será realmente a mão na massa que eu vou ensinar passo a passo do que você deve fazer para melhorar a sua compreensão, para melhorar o seu listening, beleza? Então, o que a gente pode falar também, né, eu estou aqui com minha colinha justamente para que eu não possa esquecer nenhum ponto e passar tudo para vocês. E o terceiro ponto é o seguinte: imagine a seguinte situação. Isso que eu vou passar para vocês pode parecer um pouco difícil, um pouco assim estranho a tradução, o entendimento, mas depois com o tempo que você tenta praticar, ela faz bastante sentido. E é justamente o que a gente fala em inglês basicamente assim: stop thinking, né, start listening, que é o quê? Pare de pensar e comece a ouvir. Muitas vezes isso se liga até ao conceito que foi explicado no ponto 2, né? Quando as pessoas estão falando, a gente fica focado nessa palavra por palavra, a gente fica tentando pensar enquanto a pessoa está falando. E isso é como se fosse o seguinte: é como se tivesse uma voz dentro da sua cabeça, essa voz que fica pensando, que fica falando. Aquela palavra foi família?
aquela palavra foi isso, aquela palavra foi aquilo, e ela não te deixa ouvir o que a pessoa está falando. Então é como se você tivesse dois sons, realmente duas coisas ao mesmo tempo rondando sua cabeça, e que te tira a atenção, te atrapalha, não te deixa focar unicamente em ouvir a pessoa. Então, quando alguém estiver falando com você, quando você estiver ouvindo o filme, tenta realmente, pessoal, desligar um pouco a cabeça no sentido de só escutar. E como que você pode fazer isso? Você pode fechar os olhos por alguns momentos, isso ajuda. Você pode tentar toda vez que você se policiar parando assim para tentar pensar numa palavra, você para e volta para o contexto que você estava ouvindo antes, né? Para de ficar tentando concentrar em uma palavra, meu Deus, que palavra é aquela, e tenta ver a situação, porque a ideia é justamente isso. Você concentrar na big idea, na grande ideia, parar de pensar e começar a escutar, começar a ouvir, porque dessa forma você consegue, às vezes você perdeu uma ou duas palavras, mas você consegue responder, você consegue solicitar o que a pessoa te pediu, justamente só porque você entendeu o contexto e não ficou, digamos, biturado, não ficou lá concentrado em uma ou duas palavras que não atrapalharam o entendimento de todo o contexto, beleza? E o que a gente pode fazer agora, né, o passo a passo para de fato melhorar nossas habilidades, antes eu vou só colocar aqui que é realmente stop thinking and start listening. Então é isso, pessoal, pare de pensar e comece de fato a ouvir, tudo bem? Porque dessa forma você cancela, digamos, a voz que está na sua cabeça, que fica também blá 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 blá, será que foi isso, será que foi aquilo? E você começa a concentrar no que de fato, a entender a mensagem que a pessoa está querendo te passar, beleza? Então, o quarto ponto, do quarto em diante, já começa as nossas práticas. Então, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, uma das formas, eu já citei em alguns stories, em algumas aulas do Construindo Amigos, foi justamente o seguinte, a questão do podcast é uma ferramenta muito valiosa, é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa desenvolver o listening, e o listening é uma habilidade que puxa as outras, puxa vocabulário, puxa a própria pronúncia, né? Você consegue ter uma pronúncia mais aguçada pelo fato de já ter ouvido as palavras muitas vezes. Então, a ideia aqui é o seguinte, uma das minhas maiores sugestões para meus alunos são os podcasts da BBC. A BBC ela tem conteúdos riquíssimos, dos mais variados estilos, dos mais variados assuntos, tudo isso em inglês e 100% grátis. Então, assim, é uma plataforma fantástica que, de fato, ela tem que ser explorada para o estudo do inglês. Então, o que você pode fazer é o seguinte, pegue um podcast da BBC, o interessante é porque eles também têm a transcrição, né? O que a gente fala em inglês, transcript. Então você tem o áudio, você tem o áudio e você tem o transcript. Então você tem realmente a faca e o queijo na mão. Realmente agora é só cortar. E como que você vai fazer isso? Bom, ao baixar o PDF, né, que é o transcript, com todas as falas que são executadas durante o áudio, o que você pode fazer é o seguinte, antes de ouvir propriamente dito, e isso vale principalmente para a galera que está iniciando, porque para quem está mais avançado, essa primeira parte, principalmente que eu vou passar aqui, ela pode ser um pouco repetitiva, não tão aproveitável, digamos assim. Então, para a galera ali que eu falei que nos 6 meses, 1 ano de inglês, você pode fazer o seguinte, pega esse podcast, né? Divide ele, geralmente eles são 4 páginas, o que você pode fazer é pegar a primeira página e realmente estudá-la, né? Realmente estudá-la passo a passo, estudar palavra por palavra, a fim de que, ao final desse estudo, você consiga entender 100% do que está escrito na primeira página do PDF, por exemplo. Então, realmente você tem que entender 100% do que está escrito, isso realmente só reforçando para a galera que está começando agora. Eu vou passar também para o pessoal que já está um pouco mais avançado, mas primeiro eu vou explicar o passo básico. Quando você fizer esse primeiro passo, realmente entender essa primeira parte, vou colocar aqui, ler toda a primeira página até entendê-la 100%. Não pode restar
nenhuma dúvida. Né? Então ali, se você estiver lendo né? Se você estiver inseguro com uma, duas, três frases, 4, né, talvez, e realmente tiver um número grande de frases, não pule para a próxima etapa que eu vou fazer. É óbvio que eu vou falar, realmente tente ler tudo, compreender todo o texto, porque assim fica mais fácil e fica mais aproveitável as outras etapas que estão por vir. O quinto passo seria o quê? Uma vez que você tomou conhecimento do vocabulário, que você se sentiu confortável com ele, a ideia agora é habituar os seus ouvidos para escutar inglês, né? Que às vezes muitas palavras, muitas fonéticas são novas, nós não temos em português, então você precisa habituar o teu ouvido àquela fala. E é justamente aqui que entra você vai ouvir e ler ao mesmo tempo, né? Então, se você estiver lá com a página do transcript, você vai apertar o play e vai ficar acompanhando linha por linha de todo o diálogo que está sendo falado, né? Se ele falar, oh my God, tomorrow is gonna rain. Oh my God, tomorrow's gonna rain. Então você vai perceber que o quê? Oh meu Deus, amanhã vai chover. Então você vai realmente, no momento que ele falar isso, seus olhos têm que estar fixos, né? Eles têm que estar fixos na parte que vai falar lá para você acompanhar toda essa pronúncia e não se perder. Então, ouvir e ler ao mesmo tempo. E, pessoal, a ideia é justamente pegar apenas a primeira página de início para que não fique muito grande e extenso esse exercício. Então, nesse passo aqui, a ideia é ouvir e ler ao mesmo tempo, até você se sentir seguro com toda essa primeira página. E, assim, por causa de experiência, né, os cases que eu tenho de estudo com os meus alunos, comigo, realmente você começa a ter essa segurança a partir, depois da quarta vez que você escuta essa mesma página. Então, você pode colocar aí, você pode ouvir de 5 a 7 vezes essa mesma página, ouvindo e lendo essa mesma página de 5 a 7 vezes. E o ideal aqui é o seguinte, sempre vai ter uma palavra que ela é nova, sempre vai ter uma palavra que ela é realmente difícil. Então, o que eu peço para vocês é que no lugar de pular para a próxima etapa, vocês tentem pronunciar essa palavra em voz alta, né? Então, vamos supor que você não entendeu ali a palavra learning, né? Que é aprendendo. Então, ou então aprendizado. Então vamos supor que você não entendeu, mas você viu que a pronúncia lá você viu que no transcript é essa palavra que está faltando, que você não está pegando. Então você vai realmente repeti-la em voz alta, learning. De 3 a 5 vezes que você vai ver que essa palavra ela vai começar a ficar confortável no teu ouvido. Então, a próxima vez que você apertar o play e ouvi-la, você vai conseguir identificar. E essa é a ideia que você vai fazer para todo vocabulário que você não entender, ou então que não soar confortável, que você não tiver uma segurança com ele. Então é isso, essa parte é ouvir e ler ao mesmo tempo, de 5 a 7 vezes. E que o outro ponto é, você precisa se sentir confortável ao final das 7 vezes, né? Então você precisa sentir confortável ao ouvir as palavras nessa 7ª vez, ou então na 5ª, por aí, beleza? E o que vocês podem fazer no próximo passo é justamente como se fosse tirar a rodinha da bicicleta. Então, a ideia desse 6º passo é justamente tirar o transcript, uma vez que agora você tem segurança, você conhece o vocabulário, mas a ideia aqui é realmente nutrir a tua habilidade de ouvir. Então, é comprovado já cientificamente, eu aprendi isso com outros professores, que você pode fazer o seguinte, a fim de se concentrar e tirar o máximo dessa parte, é comprovado que nós temos os diversos sentidos, né? Nós temos o tato, nós temos o olfato, nós temos a visão, e quando você desliga, digamos assim, uma dessas habilidades, você aguça as outras. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, uma vez que você não precisa olhar o transcript de novo, a ideia aqui é fechar os olhos, você pode realmente fechar os olhos, inclinar um pouco a sua cabeça para baixo
e realmente só ouvir, porque dessa forma você vai aguçar essa habilidade e vai conseguir se concentrar ainda mais nessa etapa cuja ideia é justamente tirar o transcript e ouvir sem nada. Você só aperta o play e ouve toda aquela parte que você estudou no passo 4 e estudou no passo 5. Agora no 6, você vai fazer isso realmente para fechar. E Rafael, quantas vezes por semana eu faço isso? Como eu devo fazer isso? Beleza, se você for pegar o transcript para estudar, esse que eu citei, né, que eu mencionei e dei como dica aqui da BBC, seria interessante você fazer esse procedimento, né, dos passos 4, 5 e 6. Do 6 eu vou só colocar aqui, tirar a rodinha da bicicleta. A ideia é ouvir sem o transcript, né? É ouvir sem o transcript. Então, o ideal é que você faça o passo 4, 5 e 6, pelo menos, digamos assim, dois podcasts por semana, que seria basicamente o quê? Você ficar fazendo isso que eu te falei, numa segunda, terça e quarta, por exemplo, e pegar a outra página do podcast, ou então, por exemplo, eu citei aqui uma página, né, por dia. Então você pode aumentar para 2 páginas, dependendo de como for o teu entendimento, de como tiver a tua compreensão, né, fazer esse passo 4, 5 e 6 no lugar de uma folha, você já fazer de 2, porque ao final de uma semana é possível finalizar, é possível matar, digamos assim, 2 podcasts. Então, fica um pouco a cargo de vocês, dependendo do seu nível. Se você for básico, tenta fazer só um podcast, eles são 4 páginas. Se você for mais avançado, tenta fazer 2 por semana, porque isso vai te trazer um ritmo, uma constância de estudo muito interessante. E isso é válido porque ao longo de 2 meses, 3 meses, você já consegue assistir um filme com mais facilidade, ouvir uma música e entender com mais facilidade ainda, desde que você siga todos esses passos que eu mencionei. Então, pessoal, é bem interessante que, por exemplo, quando você treina esse passo 4, 5 e 6, né, veementemente, né, com constância, ao finalizar esses passos, né, você começa a perceber que o passo 1, 2, 3, ele começa a fluir com uma maneira mais tranquila, porque a sua habilidade de ouvir, ela está mais aguçada, você está melhorando, você criou um vocabulary bank, né, um banco de vocabulário maior, você tem mais segurança, você começa a ser mais otimista e uma coisa vai desencadeando a outra. É como se esses 6 processos, eles tivessem uma corrente e cada vez que você estuda, você consegue conectar e tornar essa corrente maior, né? E essa corrente maior seria realmente esse caminho junto à fluência, esse desenvolvimento da tua língua. Então, vocês prestaram atenção que no passo 4, 5 e 6, eu citei que era para o pessoal que geralmente está começando, né? Eu vou colocar até aqui iniciante, vou colocar até 1 ano, né? Até 1 ano, pode colocar até 1 ano, 1,5 anos, né? Até 1 ano, 1 ano e meio, você pode seguir essa rotina. E para quem já é mais avançado, ou colocar até aqui intermediário, avançado, ou até mesmo para quem já é realmente fluente, quer ter esse contato com a língua, quer desenvolver mais ainda para realmente ter o inglês, utilizar o inglês com a mesma facilidade com que o português, pode seguir esses passos também. Que são o quê? Basicamente o conceito, né, de treino de listening, ele não vai mudar, ele não vai alterar muita coisa, mas a estrutura é justamente o seguinte: você vai pegar o mesmo podcast, né, só que, por exemplo, quando você clica lá na BBC, você tem o Basic, né, você tem o básico, que é justamente para o pessoal que eu mencionei antes, e você também tem o Intermediate, que é o intermediário, e o Advanced, que é o avançado. Então você vai selecionar lá na aba, de acordo com o teu nível, de acordo com o level que você acha que você já está, e com isso vai abrir algumas opções de podcast. Clicando em algum, selecionando, você pode fazer esses passos que eu vou mostrar aqui para você. Então eu vou colocar aqui 4B, né, digamos assim, que é aquele lá foi o 4A, né, vou colocar 4A, 5A e 6A. Aqui é o 4B. Então,
no lugar de você pegar e traduzir uma página inteira, né, porque provavelmente nessa altura do campeonato você já tem um vocabulary bank suficiente, legal, né, a ponto de não precisar parar todas as horas para verificar o vocabulário. Então a ideia aqui é justamente você pegar um diálogo entre duas pessoas de mais ou menos no máximo 5 linhas. Então selecionar um diálogo de no máximo 5 linhas. Né? E a ideia é justamente pegar esse diálogo para que não fique muito maçante, né? Você não tem um diálogo, sei lá, de 15, 20 linhas e com esse de 5 linhas você conseguir executar esse plano, esse roteiro que tá sendo passado aqui de forma eficiente. Então selecionar um diálogo de no máximo 5 linhas para que a gente possa fazer esse estudo. Depois que você pegar, né, esse diálogo, você vai realmente ouvi-lo sem transcrição de 10 a 3 vezes. Por que eu falo de 10 a 3 vezes? Isso depende de como vai estar o teu estudo. Às vezes você começou agora, então é interessante você começou agora, eu digo, a seguir esses passos, essa metodologia, se você não conhecia antes. Então, a ideia é realmente você fazer 10. Mas agora, se você é algo que já está fazendo frequente, já está ali no segundo mês, você vai ver que com 5, com 3 vezes que você repetir isso, já vai se tornar confortável. Você não precisa ouvir 10. Então a ideia é ouvi-lo sem transcrição de 10 a 3 vezes, prestando muita atenção em cada palavra. E aqui já muda uma coisa do que era do listening do básico. Por quê? Aqui realmente a ideia é que você tenha uma postura de uma pessoa que tem um inglês avançado, né? E então a ideia é justamente ouvir, né, todo o áudio, prestando atenção de modo a entender todas as palavras que estão sendo ditas. Por quê? Por que é importante você fazer isso? Porque o próximo passo, vou colocar 5B, 6B, o próximo passo é você escrever todas as palavras que você ouvir. Né? Então vamos supor que a frase que está sendo falada lá no diálogo dessa vez é por exemplo, we will have a barbecue party tomorrow. We will have a barbecue party tomorrow. Então, vamos supor que você ouviu, e aí você chegou num consenso que é we will, né, have a barbecue party tomorrow, né? Então, just let barbecue party tomorrow, né? Então, nós teremos uma festa, né, um churrasco, ou então nós podemos colocar, né, nem um barbecue party, mas, por exemplo, we'll have, colocar aqui lunch, a lunch tomorrow, né? Então, nós will have a lunch tomorrow, né? Então, nós vamos ter um almoço, vamos supor que é aquele almoço de família, almoço que vai juntar todas as pessoas da tua família amanhã. E aí você ouviu exatamente isso, só que, vamos supor que você não entendeu tomorrow, né? We'll have a lunch tomorrow, né? Você não entendeu que era tomorrow e você só conseguiu escrever num papel, você só conseguiu fazer essa transcrição até lunch. Então, ao final de realmente essa 6ª vez que você ouviu, não está realmente entendendo, o ideal é que você pegue essas palavras, você pega o que você escreveu, você pega o transcript e aí você pode realmente comparar, né? Você pode olhar e ver qual que é a missing word, né? Que é o quê? A palavra que está faltando. Uma vez que você olhar e ver que está lá tomorrow, a ideia aqui é fazer o seguinte: da mesma forma que lá em cima você repetiu essa palavra diversas vezes, né? A palavra que era learning. E aqui você vai pegar a mesma coisa, você pode jogar no Forvo, que foi um site já que eu dei como dica de pronúncia, que essa pronúncia é feita por nativos, então a pronúncia é natural, ou então você pode jogar no Google Translator. E aí você fica tomorrow, we'll have a lunch tomorrow. E uma vez que você repetir e internalizar essa palavra, você vai ver que a próxima vez que você realmente apertar o play e ouvir essa palavra de novo, você vai se sentir mais confortável e ela não vai ser um problema a mais para você. Então vamos lá, só dar uma recapitulada. Você
ouviu, né, digamos assim, de 3, 5, até de 10 vezes, ou até no mínimo de 3 vezes, todo esse diálogo, né, o diálogo que você escolheu, tendo no máximo ali 5 linhas, e você ouviu, prestou atenção de forma minuciosa, e aí você viu que está faltando uma palavra. Então, só depois de ouvir essas 10 vezes, essas 3 vezes, né, o que você julgar o seu limite máximo, é que você vai fazer essa conferência com o transcript. E aí, quando fizer essa conferência, você vai completar com a palavra que, a missing word, né, que a gente fala, a palavra que estava faltando, e pronunciá-la em voz alta a fim de habituar o teu ouvido quando escutá-la, né? Então, da próxima vez que você escutar, ela não será mais um problema. Então, depois de percorrer todo esse projeto, todo esse processo para você que é avançado já, o próximo passo é simplesmente você fechar os seus olhos, apertar no play, esse mesmo diálogo que você trabalhou intensamente nos passos 4, 5, 6 e 7 e 6, e agora ouvir listen without, né? Without transcript. Né? Então, ouvir sem o transcript, com os olhos fechados e tentando, né, prestar atenção em cada palavra, inclusive naquela que você não tinha pegado inicialmente. Então, a ideia é realmente aguçar, deixar o teu ouvido de uma forma muito refinada, né? Porque um dos grandes problemas também que nós temos, por exemplo, quando você viaja para fora, então quando você vai ter uma meeting, né, uma reunião com algum parceiro estrangeiro, o grande problema da comunicação é quando a pessoa te fala alguma coisa e você não consegue entender. Então a gente tem uma quebra de comunicação, a gente tem uma falta de comunicação simplesmente porque a mensagem chega, ela não é decodificada e você não consegue emitir uma mensagem de novo. Então esse é um problema muito comum que nós temos quando começamos a estudar inglês através da comunicação, né? E não é um bicho de 7 cabeças, não é um problema tão grande, e com essas dicas aqui eu tenho certeza absoluta, eu falo isso porque isso resolveu minha vida durante muito tempo, eu pude ter notas muito boas em alguns exames que eu fiz usando essa rotina de estudo, usando essas dicas e usando esses protocolos, e eu também, como eu mencionei bem no início da aula, tenho cases de pessoas que utilizaram isso e tiveram sucesso absoluto, principalmente inicialmente no listening, e depois é bem notório que isso também influencia nas outras habilidades da língua. Então, pessoal, essas são as maiores dicas que eu posso trazer, assim, digamos, para melhorar o listening agora. O que eu quero pedir para vocês é que realmente coloquem a mão na massa, né? Comecem a trabalhar com essas dicas, com esses passos que eu dei aqui nessa aula, e vocês vão ver que com o passar do tempo, né, com 1 mês, 2 meses, vocês realmente vão ficar abismados, vocês vão ficar assustados com os resultados, porque não tem para onde correr, né? Não tem outra saída se você seguir esse protocolo, a não ser desenvolver o teu inglês de uma forma impressionante, de uma forma magnífica e bem assim, de deixar você proud, né? De deixar você orgulhoso, porque é muito legal quando você escuta aquela música que antes você não entendia e agora você consegue realmente até cantar ela, até encher o saco aí da sua família, encher o saco dos teus amigos. Então, pessoal, espero que vocês possam ter gostado dessa aula. Se essas dicas te ajudaram, eu peço, por favor, deixem o gostei no vídeo, comentem sugestões, marquem alguns amigos, mandem esses vídeos para amigos, porque dessa forma anima demais continuar esse trabalho, né? Realmente melhorando o conteúdo, trazendo as melhores dicas e trazendo o melhor material que nós podemos exatamente para vocês, exatamente para você que está assistindo esse vídeo e acompanhando a gente aqui do Bricklayer. Então, meu muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço e até o próximo encontro. Bye, bye.